Olá a todos da Faculdade 9, da pós-graduação em Direito Empresarial. Nós estamos retomando aqui as fontes do direito. Nós ficamos aí com algumas fontes ainda pendentes, então nós vamos ainda fazer essa análise. Lembrando que fontes do direito, nós falamos aí nesses últimos encontros, nada mais é que os instrumentos, os meios, a forma com que eu vou aplicar o direito, ou seja, fazer aquilo se tornar algo concreto, algo palpável. Então vamos lá. Uma das fontes que nós acabamos não abordando, são salvo engano, são os princípios gerais do direito. A ideia de usar os princípios gerais do direito como uma das fontes integrativas, ou seja, uma das formas integrativas da norma, ou seja, na ausência da norma, de uma norma, vamos dizer assim, concreta, eventualmente utilizar os princípios gerais, é invocar uma força superior vamos dizer assim, às normas, vamos dizer assim, corriqueiras. É utilizar, de fato, verdadeiros axiomas, ou seja, uma carga axiológica, uma carga valorativa, para trazer, vamos dizer assim, ao debate as necessidades jurídicas. Então, quando eventualmente eu não tenho uma norma, eu utilizo aqueles princípios gerais do direito, aqueles princípios que são corriqueiros, sobretudo do direito privado, para, de certa maneira, trazer uma solução e pacificar aí aquele eventual conflito. Além disso, alguns até discutem se não seria uma norma, uma fonte do direito, porque ela é um tanto questionável como fonte normativa. Na verdade, assim, os princípios gerais, alguns abordam isso, mas aí eu vou dizer para você que está assistindo a aula. Os princípios, em regra, ou indiscutivelmente, durante muito tempo na doutrina foi discutido se teria carga normativa ou não. Hoje, com melhores estudos aí de Ronald Dworkin, Robert Lexie, o Canotilho em Portugal, ou seja, inúmeros outros, nós temos a classificação de normas sendo subdividida entre princípios e regras. Então, os princípios gerais eles têm eles têm carga normativa, sim, ou seja, sem qualquer problema. Ainda que seja questionado por alguns, há um descompasso, digamos assim, de atualização, ou seja, desse indivíduo. Ou seja, esse indivíduo acaba não sabendo o que são os princípios em si. Mas, assim, quando nós falamos gerais do direito, ou seja, aqueles que são aplicáveis em várias áreas, como, por exemplo, boa-fé, probidade, transparência, ou seja, são princípios que são utilizados em várias searas do direito. Então, a própria autonomia da vontade, nós acabamos tendo esses princípios sendo utilizados muitas vezes para solucionar conflitos. E aí nós temos a nossa... Opa, deixa eu ver aqui. Aqui. Eita. Equidade. A outra fonte do direito, fonte que vamos acabar nos socorrendo muitas vezes, é a equidade. Vocês vão perceber que a equidade não é nem não tão utilizada no direito empresarial, porque muitas vezes no direito empresarial a gente acaba requerendo muitas vezes algo mais concreto, ou seja, mais robusto. E muitas vezes, para mitigar essas situações, nós acabamos nos precavendo, ou deveríamos nos precaver, para que não fiquem situações, vamos dizer assim, nebulosas para a sua eventual solução. Mas a equidade, o que vem a ser a equidade? Seria a ideia de buscar um juízo, um juízo de valor atendente a aplicar a justiça, valores, vamos dizer assim, tendentes à justiça. Então, agir com equidade é agir, vamos dizer assim, de forma equitativa, de forma não apenas igualitária, mas de forma a proporcionar, de fato, uma justiça entre as partes. Então, ou seja, nem sempre a gente fala da diferença de igualdade para equidade, justamente equidade ele leva algo a mais, não é só aplicar da mesma maneira para as duas partes, mas é aplicar de forma justa, entendendo, vamos dizer, as suas diferenças, entendendo as diferenciações. E para Aristóteles, que trabalha, ele entende que é o meio através do qual se pretende corrigir a lei, corrigindo-a com justiça ao caso concreto. É claro que nós pensamos na era de Aristóteles, havia, vamos dizer assim, uma normatização, vamos dizer assim, um tanto ferrenha, um tanto brusca, um tanto severa em alguns casos. E aí a tentativa da equidade é justamente, em alguns casos, pôr um verdadeiro freio, ou seja, fazer uma redução daqueles rigores, às vezes tão excessivos da norma,
para, de certa maneira, flexibilizá-la, para, né, de certa maneira, aplicar de modo mais justo para as partes. Tá? Deu uma fugida nos slides, vamos lá. E aí, muitas vezes, a maioria acaba traduzindo, quando fala de equidade, traduzindo pelo juízo baseado nas experiências, né? Ou seja, o juiz, quando ele, né, o intérprete da norma, quando ele vai aplicar a equidade, ele visa justamente, ele acaba tendo, né, tendendo a aplicar as experiências que ele já vivenciou sobre aquele assunto. Então ele vai acabar, de certa maneira, utilizando tudo que ele já, né, teve de percepções, teve de, né, digamos assim, de experimentações. Ele já teve casos, né, próximos, ele já teve um outro caso também, ele julgou sob esse critério. Então, né, e foi, vamos dizer assim, né, mais justo para as partes. Então, lembre sempre que as experiências utilizadas pelo julgador, elas são tanto subjetivas, de fato, mas elas acabam, de certo modo, trazendo, né, uma finalidade maior, que é a aplicação da justiça, né, o justo meio, né, diria Aristóteles também. E aí o Silvio Salvenosa traz um conceito que também vale a pena fazer uma abordagem. É a forma de manifestação de justiça que tem o condão de atenuar, amenizar, dignificar a regra jurídica. Ou seja, né, eu atenuo, eu amenizo, ou seja, eu dou dignidade, ou seja, eu dou valores, né, humanos, valores, vamos dizer assim, de realmente, vamos dizer assim, respeitar o ser humano, respeitar o indivíduo na sua individualidade, nas suas características. Então a equidade promove isso. O próprio Silvio Salvenosa traz no seu livro ainda, a equidade não é apenas um abrandamento da norma. Então, para aqueles que acham que é só dar uma flexibilizada, amenizar, não é isso. Em casos específicos, mas também deve ser no sentido que brote no âmago do julgador. O seu conceito é filosófico e, como tal, dá margem, evidentemente, a várias concepções. Então, claro, a ideia de buscar a justiça, a ideia quando o Venosa traz essa ideia de que brote no sentimento, brote no âmago do jogador, ou seja, lá internamente, intrinsecamente, o jogador sinta uma vontade tão grande de pacificar, né, aquele conflito existente, promover uma solução adequada, que ele, ao aplicar a equidade, ele faz da maneira, vamos dizer assim, mais justa possível, sob seus critérios. Ou seja, né, tendendo aí, vamos dizer assim, ser o melhor julgador para aquele caso. E aí eu fiz questão de trazer um exemplo do Código Civil sobre a aplicação da equidade, que muitas vezes até a legislação nos traz essa determinação. Até a legislação já, de certa maneira, impõe isso. Está ali, ó. A indenização, né, mede-se pela extensão do dano, artigo 944, e parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre gravidade da culpa e o dano, pode o juiz, né, poderá o juiz reduzir equitativamente a indenização. Ou seja, né, esse equitativo é com equidade, ou seja, na busca por algo mais justo. Finalizadas essas considerações em relação às fontes do direito, eu precisaria finalizar, assim, trazendo, vamos dizer assim, uns arremates finais sobre fontes do direito. E nós vamos falar sobre isso agora. Vocês perceberam que na nossa análise de fontes de direito, nós já analisamos várias fontes em vários momentos, ele tem um sentido polissêmico, ou seja, ele tem um sentido múltiplo. Porque as fontes, elas não são uma única, ela é uma fonte já no plural, né? A ideia de fontes, ela é no plural. Por quê? Porque nós temos analogia, nós temos costumes, nós temos doutrina, nós temos jurisprudência, nós temos inúmeras possibilidades de utilizar esses fundamentos ou essas, assim, essas normatizações ou inspirações para normatizações para solucionar um caso concreto. Então, assim, a gente tem essa multiplicidade. Então, por isso que fontes têm sempre um sentido polissêmico. Então, outra coisa que eu queria destacar ao falar de fontes do direito é alguns fenômenos. Subsunção e integração da norma e anomia. Nós falamos em alguns momentos aqui desses três fenômenos, dessas três nomenclaturas
e é preciso fazer, nesse arremate final, também considerações acerca desse tema. É preciso entender que a subsunção é o que se objetiva com a norma. A subsunção é aquele encaixe perfeito. É quando você tem um fato concreto, tá? Que aconteceu, que tem delimitação, que tem sujeitos, né, vamos dizer assim, envolvidos, e eu consigo aplicar corretamente, adequadamente, tá, aquele caso concreto, uma norma já existente. Então nós acabamos fazendo aí a aplicação da norma que já existe para aquele caso concreto, sem arestas, sem, vamos dizer assim, né, espaços vazios, ou seja, aquele encaixe, né, correto. Eu costumo dizer que a subsunção é um verdadeiro brinquedo Lego, sabe? Aquela brinquedo Lego, né? Aqueles brinquedos, né, quebra-cabeça, ou seja, subsunção serve para isso. É a aplicação, então, eu coloquei ali, ó, da norma ao caso concreto, e ele, de certa maneira, traz um problema, ou traz um questionamento. Nem sempre as normas existirão previamente. Nem sempre haverá uma norma já criada. Por quê? Segundo Miguel Reale, né, lembra, teoria tridimensional, eu sempre preciso ter um primeiro acontecimento, preciso ter uma ocorrência. E essa ocorrência, esse fato social, tem que ser valorado pela sociedade a tal ponto que se crie norma. Ou seja, que a norma acaba sendo originada. Então nem sempre haverá já previamente essa normalização. Então nós reconhecemos que a norma ela é incompleta. Há uma incompletude da norma. Ou seja, a norma, né, nem sempre existirá uma norma, né, em forma de lei, ou seja, uma norma como, né, vamos dizer assim, formal, né, já existente, e aí por isso nós acabamos utilizando as fontes do direito. Então, a importância das fontes do direito para o estudo dessa nossa matéria é de suma importância, ou seja, é de extrema relevância, por quê? Porque nem sempre nós teremos essas fontes já criadas. O que eu sempre digo em direito empresarial, em assessoria, consultoria, eu sempre falo assim, ó, o ideal é que nós possamos nos precaver, pensar proativamente, pensar antes do problema, antes da ocorrência. Eu falo que, às vezes, o advogado de direito empresarial é portador de más notícias antes delas serem iniciadas. Por quê? Porque ele sempre está pensando em o que vai dar de errado. Ou seja, quais são as circunstâncias que poderão, né, não ter efetividade, ter falhas e tudo mais. E aí, pensando nisso, nós teremos, né, nesse olhar, nós teremos a possibilidade de um direito preventivo. Ou seja, você utilizar aí contrato, resoluções, regulamentações da sua empresa, ou seja, fazer uma nota contratual, ou seja, coisas simples às vezes facilita a sua vida e o seu dia a dia e pode eventualmente evitar grandes transtornos aí no futuro. Então, né, fica a dica que nem sempre nós precisaremos e dependeremos exclusivamente da norma. Outro assunto que nos traz, vamos dizer assim, importância aqui é a chamada anomia. Aliás, quando nós falamos de incompletude da norma, esse assunto sempre está presente. Anomia, né, tradução, se fôssemos fazer a separação, a ausência nomia norma. Né? Então, a ausência de norma. No sistema, e aí eu até coloquei ali, ó, no sistema jurídico pode ocorrer não existir a norma. Isso pode acontecer. Mas não há que se falar em ausência de fonte do direito ou de solução. Devido lá nos princípios do processo civil, chamada inafastabilidade do Poder Judiciário, sempre que incitado o Poder Judiciário vai ter que dar uma decisão. Ele vai ter que solucionar o caso, ele vai ter que solucionar o conflito existente. Então ele não pode se valer da máxima de eu não tenho norma ou não existe previsão, então eu vou deixar de julgar esse caso. Senão não é uma possibilidade jurídica. Então, sempre vai ter que ter aí, vamos dizer assim, um aparato aí, ou seja, que permite que ele dê uma decisão. Então, a ausência de norma acontece. As pessoas costumam dizer, nós vamos encontrar brechas da norma, nós vamos encontrar falhas. Não é falhas, não é brechas, é anomia. É ausência, às vezes, ou eventualmente, em muitos casos, nem é anomia, é um conflito aparente de normas ou ausência, uma anomia aparente. Tá? Então, às vezes, parece que tem conflito ou, às vezes, parece que tem uma anomia. Mas dá para a gente fazer a adequação com outras normas já existentes. E o próximo fenômeno que eu falei para vocês que vale a pena também mencionar é a integração normativa. A integração normativa é quando, justamente, da ausência de norma, nós acabamos nos socorrendo por outros institutos, por outras fontes normativas ou fontes do direito.
Então as fontes, né, eu saio daquele aspecto da fonte formal e vou, né, formal, ou seja, lei, e vou para as fontes, vamos dizer assim, acessórias. Eu vou para aquelas demais fontes, ou seja, então, né, eu vou utilizar doutrina, princípio, jurisprudência, equidade, ou seja, né, princípios gerais do direito, e eu utilizo outras dessas fontes para realmente fundamentar as minhas decisões, ou fundamentar, dar robustez ao meu pedido, ou eventualmente na condição de julgador, ter uma decisão, vamos dizer assim, com um fundamento, um embasamento, né, ainda que não seja previsto em lei. Lembre-se, gente, eu sempre quando penso nesse assunto, quando falo de integração normativa, me lembra Montesquieu. Né? O juiz não é, em Montesquieu, aliás, se falava, né, nessa época, se trabalhava essa ideia de que o juiz é o mero bucca legis, ou seja, uma mera boca da lei. E, na verdade, nós sabemos que isso não é verdade. Né? Ele estuda hermenêutica, né? O jurista, de modo geral, estuda hermenêutica, estuda as fontes do direito para que possa justamente fazer essa interpretação, essa aplicação de modo correto, de modo, né, adequado. Além disso, né, então, a importância de integração da norma é justamente porque num sistema incompleto, num sistema que visa, né, que trabalha com a incompletude da norma, nós precisamos ter, né, outras soluções, ou seja, outros mecanismos para resolver os conflitos. E aí eu finalizo com, né, um conceito de fontes do direito. Nós começamos conceituando e terminaremos conceituando, dizendo, né, nas palavras de Miguel Reale, que ele entende que fontes do direito são processos ou meios em virtude dos quais as regras jurídicas se positivam com legítima força obrigatória, isto é, vigência e eficácia. Então elas tanto passam a ter validade quanto elas passam a viger, a vigorar, ou seja, né, a serem aplicadas no ordenamento jurídico, ou seja, elas passam a entrar realmente e produzir efeitos no mundo jurídico. E por fim, né, e prometo que será, vamos dizer assim, né, rapidamente, né, a abordagem, falar de fontes normativas e falando de lei, e aí eu, né, penso assim, e quais leis? Né? Ou seja, como que nós vamos entender? Lembre-se que nós temos uma hierarquia das normas, e na hierarquia das normas nós temos, né, a ideia, né, promovida lá por Hans Kelsen, né, embora não seja, né, o trabalho intelectual não seja exclusivamente de Hans Kelsen. Hans Kelsen utilizou estudos de Emmanuel Sier, né, sobre a prevalência da Constituição sobre demais normas, mas essa pirâmide, né, é estudada em todos os cursos de direito. Ela acaba sendo, vamos dizer assim, um marco, vamos dizer assim, introdutório, ou um marco, né, vamos dizer assim, didático, para entender, né, a posição que a Constituição está sobre as demais normas. Então, já dizer que a Constituição é a norma fundamental, né, acima dela tem a vontade do povo, ou seja, né, é uma norma, eu diria, mais fundamental ainda, mas assim, a Constituição passa a ser a norma fundamental, a norma essencial de um país. É ela que dá o reconhecimento de que um país, né, se visualiza quanto país, ou seja, é reconhecido como país, claro que na era contemporânea. E abaixo da Constituição nós vamos ter o quê? Se nós fôssemos, né, fazer diferenciações, os tratados de direitos humanos, por exemplo, estariam abaixo da Constituição porque tem equiparadas aí a norma constitucional, segundo o artigo 5º, parágrafo 2º e 3º. Abaixo das normas, né, dos tratados internacionais que foram promovidos o processo de incorporação, nós teríamos os tratados internacionais que foram, né, promoveram a incorporação, mas que não são normas de direitos fundamentais, de direitos humanos. E aí nós consideraríamos abaixo, né, porque ela é uma norma supralegal, que foi incorporada no Brasil. Depois nós vamos ter aí, delimitadamente mesmo, as leis complementares. Aquelas leis que encontram-se, de certa maneira, a introdução na própria Constituição. A Constituição já faz, né, uma abordagem de que haverá normatização, regulação, através de uma lei complementar. Ela complementa, dá os efeitos necessários à legislação. Abaixo, leis ordinárias. Né? Então, o Código Civil, por exemplo, é uma lei ordinária. Ele está abaixo, né, na terceira etapa aí, da nossa pirâmide de Kelsen. Depois das leis ordinárias, as medidas provisórias, que é aquelas medidas, lembra? Aquelas normas que têm, né, efeito de lei, mas não é lei, ou seja, equipara-se a norma. A lei é norma, mas equipara-se a lei. E as leis delegadas, aquelas que podem ser eventualmente transferidos poderes do legislativo para o poder executivo. E por fim, resoluções, portarias, regulamentações. Com isso nós temos, né,
é os arcabouços legais. Lembre-se, nem sempre, mesmo a existência dessa pirâmide de Kelsen, nem sempre vai ser possível socorrer a legislações pré-existentes. E aí nós temos fontes do direito para seguir aí a nossa solução e, e dar o respaldo necessário que o nosso cliente eventualmente deseja. Pessoal, com isso nós encerramos o módulo, né, a unidade, né, a aula, aliás, 3, né, que é a aula de fontes do direito. Tá? Então nós estaremos, né, passando para, né, nos encontrando na próxima aula, na aula 4, tá, que nós teremos então na sequência. Bons estudos e até mais.